Como se manter estável em dias difíceis? É isso que você vai aprender na live de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse encontro que eu adoro. Particularmente eu adoro porque isso me dá a oportunidade de ficar um pouco mais perto de vocês. Então sejam muito bem-vindos para mais um dia onde nós vamos falar de saúde mental e como que você pode construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que você se orgulha, uma vida que é importante para você. E meu compromisso com você hoje é exatamente esse: te mostrar um caminho, te mostrar que é possível sim você manter estabilidade emocional mesmo em meio ao caos, né? Mesmo em meio a situações difíceis, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. E se você percebe que tem alguém que também passa por isso, que tem dificuldade de gerenciar as suas emoções em dias difíceis, clica aqui nesse botãozinho, nessa asa delta, nesse aviãozinho, envia para essa pessoa e chama essa pessoa para cá, certo? Porque quanto mais pessoas estiverem aqui aprendendo sobre saúde mental, melhor será o mundo, certo? E meu objetivo com vocês aqui é que vocês cada vez mais saiam daqui comprometidas com essa mudança. Sempre que eu estou fazendo live, eu falo com as pessoas, né, que o meu objetivo é trazer informações úteis e relevantes para que vocês saiam daqui melhores. Corretamente? Então vamos falar sobre esse ponto, né, que é essencialmente importante na vida de cada um. Hoje eu vou compartilhar com vocês, vou falar sobre como vocês podem se tornar mais resilientes, ou seja, como que vocês podem gerenciar estresse melhor, como que você pode passar por uma situação difícil sem se deixar abalar. Esse é meu compromisso com vocês. Por quê? Diariamente no meu consultório eu percebo que as pessoas que talvez, né, se desenvolve ali um transtorno depressivo, ansioso, enfim, elas geralmente apresentam baixa resiliência, ou seja, uma dificuldade de voltar a esse estado de estabilidade quando alguma coisa acontece com elas. Então, é muito importante, né, e eu já tenho aí mais de 5 anos, estou caminhando para 6 anos de clínica, ou seja, de atendimentos diários a pessoas com ansiedade, depressão. Então, é uma característica que eu percebo muito nas pessoas, uma dificuldade de terem resiliência. Por quê? Gente, a vida acontece, a vida é o que é. E a vida tem altos e baixos. Por mais que a gente gostaria, né, que as coisas fossem de uma maneira mais estável, nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece, porque a vida vai acontecendo, a gente tem altos, a gente tem baixos, e tá tudo bem, faz parte da vida. Porém, a gente precisa aprender a lidar com esses altos e baixos, porque, infelizmente, eu sei que é difícil ouvir isso, mas a vida ela não vai se adequar a nós. Nós precisamos aprender a lidar, né, com as emoções, com as situações difíceis e nos adaptar à vida acontecendo. E, enfim, gente, então o que eu gostaria de começar a pensar aqui com vocês é que, independentemente, né, do que está acontecendo, a gente precisa se organizar, desenvolver estratégias para viver de maneira mais estável. Eu sei que a gente gostaria, né, de que não houvesse problemas, mas, enfim, não acontece. Então a gente precisa aprender a como gerenciar tudo isso. E um ponto que eu gostaria que vocês saíssem daqui já pensando é que o mais importante nem sempre é o que está acontecendo com a gente. Por quê? Como eu falei, a vida vai acontecendo. Então acontecem coisas difíceis, acontecem coisas positivas, negativas, neutras. Enfim, a vida vai acontecendo e a gente vai vivendo. Mas nem sempre o mais importante é isso. O mais importante, na verdade, às vezes é como você reage, guarda essa palavra, como você reage às situações. Então, às vezes acontece alguma coisa diferente na sua vida, uma coisa negativa, e aquilo é ruim por si só, sim. Porém, se você conseguir gerenciar as suas emoções, gerenciar a forma como você enxerga aquela situação, é provável que você consiga lidar melhor com aquilo. Vocês já pararam para perceber isso, para pensar sobre isso? Porque nem sempre a pior parte é o que está acontecendo, mas é como a gente está reagindo ao que está acontecendo, certo? E eu sempre falo aqui nas lives, né, nos meus conteúdos aqui, o poder do pensamento, o poder
da nossa interpretação frente aos desafios da vida. Então, dependendo de como a gente pensa, isso pode piorar as nossas emoções ou ajudar a gente a ficar mais estável. E o que eu quero que vocês saiam hoje daqui é se mantendo mais estáveis, certo? E se você está aqui, percebe que você precisa desenvolver uma resiliência maior, conseguir passar pelos dias difíceis com mais equilíbrio, fique aqui até o final porque eu tenho uma super oferta para você. Eu tenho uma oportunidade que, se você quer avançar, fique aqui. E aí, como que a gente poderia definir, né, a resiliência? Na física, eu até trouxe aqui uma definição. Na física, eles dizem que é a propriedade de alguns corpos de voltar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. E no sentido mais filosófico, né, no sentido mais figurativo, a gente entende, né, a resiliência como a nossa capacidade de voltar, de se recobrar, de se manter, de voltar à estabilidade emocional e psicológica depois de alguma situação difícil ou frente a mudanças de vida, certo? Então, basicamente, o que eu quis trazer aqui é que acontece alguma coisa na nossa vida e quando a gente tem resiliência, vamos pensar, na verdade eu acredito que todo mundo tem resiliência, alguns mais, alguns menos, certo? Então a pessoa que tem mais resiliência, ela vai se recobrar, ela vai voltar ali à estabilidade muito mais rápido. A pessoa que tem menos resiliência vai demorar um tempo muito maior para voltar à estabilidade emocional e psicológica. Imagine uma mola, gente. Mola, ela vem num tamanho ali, mais ou menos, padrão. Quando você puxa a mola, ela não muda de tamanho. Você não consegue moldar a mola, né? Você puxa, ela aumenta. Mas quando você solta, o que acontece? Ela volta ao seu tamanho original. E é isso que eu quero que vocês tenham como qualidade. Porque se a gente conseguir cada vez mais ser uma pessoa flexível, uma pessoa que tem essa resiliência, a gente consegue passar pelas situações de maneira muito mais equilibrada. Um término não joga a gente no chão. Uma demissão não faz com que a gente entre no quadro de ansiedade e depressão, né? Porque a gente consegue lidar com aquela situação de maneira equilibrada. E eu sempre falo também, né, quando eu falo de resiliência, é sobre os dias cinzas, né? Os dias cinzas são aqueles dias ruins, aqueles dias em que parece que a gente já acordou mal, a gente acordou com uma visão negativa, parece que nada tá dando certo, a gente acorda mal. Todo mundo aqui já passou por um dia cinza, eu gosto de chamar esses dias de cinza. Porque aquele dia, mais ou menos, tudo tá ruim, mas também não tá bom, mas também não tá ruim, mas enfim. Então, isso acontece vez ou outra na nossa vida. É importante que a gente saiba lidar com esses dias, por quê? Para que a gente não interprete, a gente não tenha uma visão da vida baseada em um dia. Isso é muito importante também. Algumas pessoas, elas sim vão ter uma resiliência maior. Elas vão conseguir lidar, né, com as situações de maneira mais equilibrada. E isso é devido a diversas questões. Pode ser genética, na verdade é um conjunto de coisas, né? Genética, uma questão de genes, o ambiente em que a pessoa ela foi criada, o estilo parental, né? Como que ela aprendeu a visualizar, a enxergar o mundo, como que ela foi criada. Então tudo isso influencia na maneira como a gente vai lidar com as situações. Então talvez, se você foi criado, né, no ambiente com pais, cuidadores, que talvez não tinham tanta resiliência, pode ser que você aprendeu, né, a não ter essa resiliência. Pode ser. Tem outros pontos que influenciam, né? A sua construção psicológica, a sua personalidade, presença ou não de um transtorno mental, certo? Habilidade de regulação, né? Então, se você sabe gerenciar as suas emoções ou não, tudo isso vai contar para que você consiga ou não ser resiliente, certo? Eu diria também que outras questões até sociais, né? Condição social, estabilidade financeira, ou seja, né? Não é que o dinheiro ele vai gerenciar todas as suas emoções, mas quando a gente tem vamos pensar ali, uma estabilidade financeira, muita coisa acaba não atingindo a gente, né? Então, é uma
é uma junção de diversas coisas, rede de apoio, né? Então, se você tem uma rede de apoio estável, isso também vai te ajudar a se manter ali com uma resiliência maior. E, gente, eu sempre falo aqui também no meu Instagram, eu falei também em outro momento, sobre o estresse, né? O estresse, ele é muito importante quando ele é moderado. Um estresse excessivo realmente não é bom, porque isso acaba gerando ali, por exemplo, iniciando transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, momentos de burnout, enfim. Mas, períodos de estresse moderado, que tem um início, meio e fim, são muito importantes, inclusive para que a gente desenvolva essa resiliência. Por quê? A gente vai aprender na prática, a gente vai aprender no dia a dia. É quando surgir uma situação difícil que você aprende a ser resiliente. Às vezes, né, eu estou aqui trazendo informações, mas é quando você vivenciar na prática que você vai aprender a como ser resiliente. Né? Então a gente precisa sim, de tempos em tempos, se posicionar, se expor a momentos de estresse, porque isso vai ajudar você a lidar, né, e a criar resiliência. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos que podem ajudar vocês no dia a dia a desenvolver resiliência. Primeiro, e como eu sempre falo aqui, gente, eu gosto das minhas lives serem mão na massa. Então, espero que vocês já tenham aí pegado o caderno, pegado a caneta ou lápis e anotar. Se ainda não pegou, vai lá, tem alguns segundinhos, pega o seu papel, seu caderno, sua caneta para anotar tudo. Combinado? É mão na massa aqui. Então, o primeiro ponto para que você consiga desenvolver resiliência é você mudar a perspectiva da situação. Eu sempre bato muito aqui sobre mudança de mentalidade, mudança de visão. Por quê? Quando eu penso de uma forma mais positiva, mais equilibrada, isso me traz motivação e me faz com que eu alcance, né, mais possibilidades, né? Porque se eu sou uma pessoa muito negativa, isso vai influenciar a minha emoção e o meu comportamento. Então, quando eu mudo a minha perspectiva sobre a situação, isso pode me ajudar, de certa forma, a me movimentar, a ser mais resiliente. Então, por exemplo, como eu percebo, a situação vai alterar a minha emoção e também o meu comportamento, tá? Uma coisa que muda muito, por exemplo, é quando a pessoa ela não tem muita resiliência, ela pode, às vezes, ter uma visão muito de extremos. Por exemplo, essa situação aqui ela é eterna. É como se fosse um paralelo, pontual versus eterno. Então a pessoa vê, nossa, gente, e isso aqui vai continuar acontecendo pro resto da minha vida. Então ela tem uma visão de que aquele problema que ela está passando vai durar eternamente. E isso pode fazer com que ela fique desmotivada, né? E sem uma motivação para mudar. Então, a gente tem que mudar e quebrar esse padrão de uma coisa ou outra. Não, peraí. Muitas vezes, quando a gente passa por algumas situações difíceis na vida, tendem a ser pontuais, né? A gente consegue gerenciar, às vezes demora um pouco mais, demora um pouco menos, mas tendem a ser pontuais. Dificilmente a gente passa por alguma situação ali que é uma coisa eterna, ou seja, que não tem fim. E mesmo quando é uma situação crônica, vamos pensar assim, é possível que a gente gerencie melhor. Um outro ponto que a gente tem que quebrar e que tem que mudar também, é mudar a visão de que essa situação que está acontecendo é o fim para a minha vida. Nem sempre, gente, nem tudo que a gente está passando é o fim. Pode ser que você consiga enxergar essa situação como uma oportunidade. Às vezes, não é uma coisa deu errado, não quer dizer que é o fim para você. Não tem que ser o fim. Pode ser uma oportunidade de você melhorar. Por exemplo, um término de relacionamento pode ser uma motivação, uma oportunidade para que você conheça pessoas novas, pessoas que você se identifique mais, né? Uma demissão pode ser uma oportunidade de você criar um negócio, de você buscar uma empresa que seja melhor. Então, toda situação pode ser vista de uma maneira mais positiva. E também, uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, né? Que é uma visão muito dicotômica,
que as pessoas elas podem ter dificuldade, né? Que é como se fosse a pessoa que tem muita ansiedade. Ela vê tudo muito como um perigo. Tudo é perigoso, tudo é ruim, tudo vai dar errado. E nem sempre é isso. A pessoa que vê essa visão de forma muito... tem essa visão de forma muito negativa, ela esquece de olhar um pouco para si. Ela esquece de olhar para ela, os recursos que ela tem, a capacidade que ela tem de lidar com as situações. Então, é muito importante que você já saia daqui olhando para si mesmo, olhando para si mesma, entendendo quais são os pontos, quais os recursos que você tem para poder lidar com as situações difíceis, certo? O segundo ponto que vai ajudar você a desenvolver um pouco mais de resiliência é se envolver constantemente e de forma gradativa em situações estressantes, mas de maneira controlada. Por quê? Eu falei no início da live que o estresse moderado é bom. Gente, é importante que a gente passe por estresses, momentos de estresse moderado. Por quê? Ao longo de toda a nossa vida, a gente passa por isso. A gente é convocado a fazer isso no nosso dia a dia. A gente é convocado a lidar com problemas, a resolver problemas no nosso dia a dia. Então, se a gente simplesmente não querer se expor a nada, isso vai atrapalhar muito o nosso desenvolvimento de habilidades. Por exemplo, se você não tivesse tido estresse de ter que aprender a andar, você não estaria andando hoje. Então, estresses moderados tiram a gente, né, da nossa zona de conforto e, de certa forma, faz com que a gente alcance, né, as metas que sejam importantes para a gente. Isso, como eu falei, né, ajuda muito no nosso desenvolvimento de habilidades, né, porque, por exemplo, a pessoa que está muito ansiosa e ela se expõe a uma situação, ela cria uma barreira, ela fica menos ansiosa e ela cria uma tolerância ali da ansiedade. Tá? Então é muito importante que vocês se exponham vez ou outra nas situações. E também uma coisa que ajuda muito a gente a construir essa resiliência é você ir aos poucos. Então você não precisa sair do 0 para o 100. Você pode sair do 0 para o 1. Certo? Então você pode fazer pequenos avanços todos os dias, né? Se expondo a pequenos estresses. Por exemplo, a pessoa que tem muita ansiedade social, ela pode começar saindo na porta de casa. Depois ela pode ir na esquina. Depois ela pode cumprimentar o vizinho. Então ela vai se expondo gradativamente a estresses controlados, né? Porque isso vai ajudar a pessoa a se organizar. Perfeito? Então esse é o segundo ponto que vai te ajudar a construir mais resiliência. E o terceiro ponto, para a gente fechar, é utilizar técnicas de imaginação. Eu gosto muito de utilizar isso com os meus pacientes, porque muitas vezes, quando a gente está passando por situações muito difíceis, a gente pode ficar desesperançoso, a gente pode ficar desesperado, a gente pode ficar perdido, enfim. A gente pode passar por muitas situações que são difíceis, né, de gerenciar as emoções. E sair daquilo mesmo pode ser muito difícil. Mas quando a gente utiliza a nossa imaginação, que basicamente é o nosso pensamento, é a criação, isso pode trazer emoções positivas para que a gente possa sentir, né? Então uma coisa que ajuda muitas pessoas, às vezes, a alcançar e a tolerar situações difíceis, né, criando resiliência, é imaginar quando você sair, quando você superar aquela situação. Como que será? O que vai acontecer quando você acabar de resolver aquele problema? Isso pode ajudar muito e pode te dar uma força, né, para que você continue tolerando aquela situação, criando resiliência para que você consiga superar e se manter um pouco mais ali. Então, quando você utiliza a sua imaginação, né, por exemplo, quando eu superar tal medo, eu vou alcançar tal e tal coisa, eu vou estar melhor financeiramente, eu vou comprar um carro, ou eu vou estar num relacionamento, enfim. Então isso vai te ajudar, de certa forma, a se imaginar naquela situação, vencendo aquilo e te dar mais motivação para que você continue. Então, uma coisa que ajuda muito é você a permanecer nesse processo, né, de resiliência, tolerando, focando, né, e sempre voltando ao estado atual
é você também utilizar a sua imaginação. Imaginar vencendo, se imaginar superando uma situação. Pode ser muito útil também para você, certo? E também avançar no tempo. Nossa, daqui a um ano, como que eu vou estar? Se eu permanecer nesse caminho, como que eu vou estar? Isso pode te ajudar também, imaginar esse futuro positivo, pode te movimentar, te ajudar a se manter, né, focado ali e construindo essa resiliência, construindo essa tolerância ao desconforto, certo? Então, resumindo o que a gente falou aqui hoje, para que vocês consigam e comecem a desenvolver resiliência hoje mesmo, vocês vão mudar a perspectiva sobre a situação, mudando pensamentos, se envolver de forma periódica em situações estressoras e também utilizar a sua imaginação para se imaginar vencendo no futuro. Esses 3 pontos vão ajudar vocês a lidar melhor com, né, os estresses da vida e a criar resiliência. E por último, para você que está aqui até agora e percebe que você precisa construir mais resiliência, eu tenho um convite para você. Um convite que eu abro de vez em quando. Eu quero aqui abrir para você uma oportunidade única. De vez em quando eu abro a minha agenda para um processo que eu chamo de conversa inicial. O que seria essa conversa inicial? Seria um momento, não é terapia, mas é um momento inicial para que você possa estar ali comigo e eu te ouça, que eu entenda um pouco mais sobre o que está acontecendo com você, as suas maiores dificuldades e também te explique como a terapia ela pode te ajudar a superar as suas dificuldades. Então é um momento onde nós vamos ter ali, né, é um momento totalmente gratuito, né, não tem cobrança, mas é um momento onde eu vou te ouvir e vou te explicar como o meu trabalho pode te ajudar a superar as suas dificuldades, certo? Então eu abro algumas vagas de vez em quando para que você que está interessado, que está focado com a sua mudança, possa me mandar uma mensagem e a gente agendar essa conversa inicial. Então se você que ficou aqui até agora tem o interesse de ter uma conversa, de saber um pouco mais, de saber, né, como que é o meu trabalho e quer avançar, eu quero te dar essa oportunidade, esse presente, né, um momento onde nós dois vamos sentar ali, conversar e eu vou te explicar como que eu posso te ajudar a avançar, né, a subir um degrau a mais. Então se você quer aproveitar essa oportunidade única, gratuita, você pode digitar eu quero aqui, né? Ou você pode me mandar mensagem no direct, ou no meu Instagram, ou no meu número no WhatsApp, certo? Então, ou mande eu quero aqui, ou mande mensagem no direct, ou mande mensagem também no WhatsApp. Combinado? Gente, eu agradeço mais uma vez quem passou por aqui, quem ficou até o final. Um grande abraço e até mais. Tchauzinho.